Eu sempre soube que o silêncio daquela casa não era paz, era uma preparação para o ataque. Havia algo na arquitetura daquelas paredes, na forma como as sombras se alongavam no corredor principal, que sussurrava que eu era uma intrusa no meu próprio lar. Ou melhor, no lar que o papel dizia ser nosso, mas que a realidade gritava pertencer a eles. Tudo começou com a campainha. Aquele som estridente, metálico, uma pequena sineta de prata que minha sogra, Dona Celeste, mantinha ao lado da cabeceira. Ela a tocava com uma urgência que desmentia sua suposta fragilidade. Eram 3 toques curtos para a água, 2 longos para virá-la na cama e uma sequência ininterrupta e enlouquecedora quando ela simplesmente queria destilar seu veneno diário. Roberto, meu marido, observava tudo com a passividade de quem assiste a um programa de televisão repetido. Para ele, o fato de eu correr escada acima 10, 20, 30 vezes por dia não era um sacrifício. Era minha obrigação, o aluguel que eu pagava por respirar o mesmo ar que a nobre família dele. Brenda. A voz dele ecoava do escritório no andar de baixo. Minha mãe está chamando há 5 minutos. Você ficou surda ou é apenas incompetência seletiva? Ele não gritava. Roberto nunca precisou gritar para ferir. Ele usava um tom calmo, quase didático, como se estivesse explicando a uma criança lenta que o fogo queima. Ele dizia que eu precisava ser mais ágil, que a paralisia da mãe dele era um fardo que todos precisávamos carregar, mas curiosamente, o peso recaía apenas sobre os meus ombros. A paralisia. O diagnóstico vago que a confinou à cama 6 meses atrás, logo após a morte do meu sogro. Disseram que foi o choque, um trauma emocional que travou as pernas dela. Eu acreditei. No início, eu realmente acreditei e me desdobrei em cuidados, banhando-a, alimentando-a, suportando o peso do corpo dela enquanto trocava os lençóis. Mas a gratidão nunca veio. O que veio foi Mary. Mary não era enfermeira, embora Roberto a tivesse apresentado como uma espécie de terapeuta holística, especializada em traumas familiares. Ela entrou na nossa casa não como uma funcionária, mas como uma rainha tomando posse de um território conquistado. Alta, com um sorriso que nunca alcançava os olhos e uma postura rígida, Mary transformou minha vida, que já era difícil, em um inferno meticulosamente planejado. Lembro-me do primeiro jantar em que ela se sentou à mesa conosco. Eu tinha passado a tarde inteira na cozinha preparando um assado que Roberto gostava, enquanto corria para atender a sineta de Dona Celeste. Quando servi o prato de Mary, ela olhou para a comida, depois para mim, e soltou uma risada curta, seca. Ela comentou, dirigindo-se a Roberto e ignorando completamente minha presença ali ao lado, que era impressionante como algumas pessoas não tinham o menor refinamento culinário, mesmo com tantos ingredientes bons à disposição. Disse que o cheiro da comida impregnava a casa de uma forma vulgar. Roberto riu. Ele concordou com ela, dizendo que eu me esforçava, mas que me faltava berço para entender certas nuances de paladar. Ele disse aquilo na minha frente, enquanto eu segurava a travessa, como se eu fosse invisível, ou pior, como se eu fosse um objeto inanimado incapaz de sentir vergonha. Naquela noite, enquanto eu lavava a louça, porque a máquina, segundo Mary, fazia um ruído que perturbava o descanso de Dona Celeste, ouvi os dois conversando na sala. A acústica da casa era traiçoeira. Levava o som da sala de estar diretamente para o corredor da cozinha. Ouvi a voz de Mary, clara e cortante. Ela dizia a Roberto que não entendia como ele conseguia suportar olhar para mim todos os dias. Ela usou palavras que ficaram gravadas na minha mente como ferro em brasa. Disse que eu tinha a aura de uma fracassada, que eu andava pela casa como um animal assustado e que minha simples existência ali diminuía o valor do imóvel. Roberto não a defendeu. Pelo contrário, ele respondeu que eu era conveniente. Disse que eu cuidava da velha. Foi assim que ele se referiu à própria mãe naquele momento, embora na frente dela fosse o filho devoto, e que isso poupava dinheiro com enfermeiras profissionais. Ele completou, dizendo que enquanto eu fosse útil, eu ficaria, mas que o lugar dele, o verdadeiro lugar emocional dele, já estava ocupado por alguém muito superior. Eu gelei. A água da torneira corria sobre minhas mãos, mas eu não sentia a temperatura. A traição carnal seria dolorosa, sim, mas aquilo era pior. Era uma traição da minha humanidade. Eles não me viam como mulher, nem como esposa, nem sequer como ser humano. Eu era uma ferramenta defeituosa que eles ridicularizavam para passar o tempo. A rotina se intensificou.
Dona Celeste parecia piorar de propósito sempre que eu demonstrava cansaço. A sineta tocava de madrugada, 2, 3, 4 horas da manhã. Minha perna está formigando, Brenda. Massageie. Ela ordenava com os olhos fixos na televisão, sem nem olhar para mim. Eu massageava aquelas pernas flácidas, aplicando o creme com cheiro de cânfora, lutando contra o sono. Em uma dessas noites, notei algo estranho. Havia tônus muscular em suas panturrilhas. Quem está paralisado há meses, sem fisioterapia intensiva, já que Mary apenas conversava e fazia imposição de mãos, deveria ter os músculos atrofiados. Mas as pernas de Dona Celeste eram firmes. Comentei isso com Roberto na manhã seguinte durante o café. Foi um erro. Ele largou a xícara com violência no pires, fazendo um barulho que me fez pular. Olhou-me com um desprezo tão profundo que senti meu estômago revirar. Ele disse que eu era uma pessoa doente, que minha maldade era tamanha que eu agora inventava teorias da conspiração para não cuidar da mãe dele. Disse que eu deveria ter vergonha de insinuar que uma senhora sofredora estava mentindo. Mary, que entrava na cozinha naquele momento, pegou o final da conversa. Ela se aproximou de mim, invadindo meu espaço pessoal, com aquele perfume enjoativo que ela usava. Ela disse, com uma voz aveludada e perigosa, que pessoas como eu costumam projetar suas próprias mentiras nos outros. Ela afirmou que eu tinha sorte de eles não me internarem, porque meu comportamento estava beirando a psicose. Cuidado, querida. Ela sussurrou perto do meu ouvido. Quem vê coisas que não existem acaba vestindo uma camisa de força. Foi naquele momento que a dúvida parou de ser uma suspeita e virou uma certeza. Eu estava cercada por lobos. E se eu não mordesse de volta, seria devorada. Decidi que precisava de provas. Eles me chamavam de louca, de incompetente, de burra. Eles diziam que eu imaginava coisas. Então, eu precisava ver o que acontecia quando eu não estava olhando. Usei o dinheiro que eu guardava de uma pequena herança da minha avó. Um dinheiro que Roberto não sabia que existia, pois ele controlava todas as finanças da casa e me dava apenas o estrito necessário para as compras do mercado. Comprei 3 microcâmeras de alta resolução, daquelas que se camuflam perfeitamente em sensores de fumaça ou carregadores de parede. Aproveitei uma tarde de terça-feira, quando Roberto estava no escritório, e Mary tinha levado Dona Celeste para uma consulta externa, uma das raras vezes em que a tiravam de casa na cadeira de rodas, fazendo um teatro imenso para os vizinhos verem o esforço do filho dedicado. Instalei os equipamentos. Coloquei uma no quarto de Dona Celeste, focada diretamente na cama, outra na sala de estar, abrangendo o sofá e a entrada, e a terceira, por um instinto que não soube explicar na hora, instalei no escritório de Roberto. A primeira semana de gravação foi angustiante. Eu não podia assistir às imagens em tempo real, porque Roberto monitorava meu uso de internet, alegando que o plano de dados era caro e que eu ficava perdendo tempo com futilidades. Tive que esperar o momento certo para baixar os arquivos em um pendrive e levá-los a uma lan house distante, mentindo que ia ao mercado atacadista no outro lado da cidade. Sentei-me naquele computador público, com fones de ouvido velhos, e o que vi naquela tela fez meu sangue gelar e, em seguida, ferver. O vídeo do quarto de Dona Celeste começou com ela deitada. Cerca de 10 minutos depois que eu saí de casa para as compras, a porta se abriu. Mary entrou, mas não estava com sua postura profissional. Ela trazia 2 taças de vinho, e então o milagre às avessas aconteceu. Dona Celeste, a mulher que eu carregava para o banho, a mulher cujas fraldas geriátricas eu fui obrigada a trocar em dias de incontinência, simplesmente chutou o lençol e se sentou na cama com uma agilidade impressionante. Ela não estava paralisada, nunca esteve. Aquela idiota demorou para sair hoje. Ouvi a voz de Dona Celeste límpida e forte, saindo das caixas de som do computador. Minhas costas doem de ficar nessa posição de estátua. Mary riu e entregou a taça para ela. Em seguida, sentou-se na beirada da cama. Calma, Celeste. O plano está funcionando. O Roberto disse que ela já está no limite. Mais 1 mês, 2 no máximo, e ela surta. Aí, com o laudo psiquiátrico, ele pede o divórcio por incapacidade mental dela, fica com a casa, e a gente a despacha para algum sanatório público. Dona Celeste tomou um gole longo do vinho e sorriu, um sorriso diabólico.
Eu adoro ver como ela corre quando toco a sineta. Parece um cãozinho adestrado. Ontem fiz ela subir 5 vezes só para ajeitar o travesseiro. É o preço que ela paga por ser uma ninguém querendo entrar na nossa família. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza, de ódio. Um ódio puro, cristalino, que limpou todo o medo que eu sentia. Continuei assistindo. A câmera do escritório revelou a outra face da traição. Roberto e Mary. Não havia trabalho sendo discutido ali. As imagens eram explícitas, nojentas. Mas o pior não era o ato físico, era o diálogo pós-ato. Roberto, recostado na cadeira de couro que eu limpava toda semana com produtos especiais, dizia a Mary o quanto me desprezava. Ela é patética, dizia ele. Sabe aquela roupa que ela usa? Aqueles trapos? Eu sinto vergonha de sair na rua com ela. Ainda bem que a mamãe teve essa ideia da doença. Assim, tenho a desculpa perfeita para nunca viajar, nunca sair e manter a Brenda presa aqui servindo a gente de graça. Mary acariciava o rosto dele e dizia que ele era um gênio, que eles mereciam aquela casa, aquele conforto, e que eu era apenas um obstáculo temporário. Eles planejavam reformar a casa assim que eu fosse removida. Falavam em derrubar paredes, trocar os móveis, apagar qualquer traço da minha existência. Mary chamou a minha decoração de cafona e pobre. Roberto concordou, dizendo que mal podia esperar para ter uma mulher de verdade ao lado dele, alguém que soubesse se portar, referindo-se a Mary. Eu fechei o arquivo, removi o pendrive. Paguei o uso do computador com as mãos trêmulas, mas minha mente estava estranhamente calma. Eu tinha a arma. Agora eu precisava saber quando puxar o gatilho. Voltei para casa e continuei o teatro. Por mais 3 dias, servi o jantar, atendi a sineta, ouvi as humilhações. A carne está seca, Brenda, reclamou Dona Celeste jogando o garfo no prato. Você não consegue fazer nada direito? Até para cozinhar você é limitada? Desculpe, Dona Celeste, respondi baixando a cabeça. Vou tentar melhorar. Você não tem conserto, disse Mary bebericando seu suco. É uma questão genética. Tem gente que nasceu para servir, e mesmo assim serve mal. Roberto nem olhou para mim. Continuou comendo indiferente. No 4º dia, a oportunidade surgiu. Roberto saiu cedo para uma reunião importante. Mary disse que iria ao centro comprar óleos essenciais para o tratamento. Dona Celeste ficaria sozinha comigo por algumas horas. Esperei os dois saírem. Tranquei o portão principal. Voltei para dentro de casa com um passo firme que eu não usava há anos. Subi as escadas, não correndo, mas degrau por degrau, apreciando o momento. Entrei no quarto de Dona Celeste sem bater. Ela estava deitada, lendo uma revista, com os óculos na ponta do nariz. Quem te deu permissão para entrar assim? Ela gritou assustada. Toquei a sineta? Não toquei. Saia já daqui. Puxei uma cadeira, a mesma cadeira onde eu passava horas velando o sono fingido dela, e me sentei de frente para a cama. A sineta quebrou, Celeste. Eu disse, omitindo o Dona pela primeira vez. Ela arregalou os olhos. O que você disse? Como ousa me chamar pelo nome? Roberto vai saber disso. Ele vai te colocar na rua hoje mesmo. Acho que não, respondi, tirando o tablet da minha bolsa. Acho que o Roberto vai estar muito ocupado tentando explicar algumas coisas. Liguei o tablet. O volume estava no máximo. Dei play no vídeo. A cena dela andando, bebendo vinho e zombando de mim encheu o quarto. A cor fugiu do rosto dela. Ela ficou pálida, uma palidez cadavérica que contrastava com o batom vermelho que ela insistia em usar. A boca dela abriu e fechou, mas nenhum som saiu. E tem mais. Continuei, deslizando o dedo na tela. Aqui está você combinando com a Mary como vão me internar num hospício. E aqui... Mudei para o vídeo do escritório. Está o seu filho devoto com a sua terapeuta, planejando como vão gastar o dinheiro da venda da casa. Casa essa, e aliás, que está no meu nome também, já que nos casamos em comunhão parcial de bens, e ela foi adquirida depois do casamento com o dinheiro da venda do apartamento dos meus pais. Vocês esqueceram desse detalhe, não é? Acharam que eu era tão estúpida que não sabia dos meus direitos. Ela tentou se levantar num reflexo, esquecendo-se da mentira. Parou no meio do movimento, percebendo o erro, mas já era tarde. Você pode levantar, Celeste, eu disse, sorrindo. Eu sei que você anda melhor que eu. Você é um demônio, ela sibilou, agora sentada na cama segurando os lençóis contra o peito.
Você espionou a gente. Isso é crime. Crime. Ri. Crime é cárcere privado psicológico. Crime é estelionato. Crime é tortura psicológica. Eu tenho horas de gravação, tenho áudios, tenho tudo. E sabe o que eu vou fazer com isso? Fiz uma pausa dramática. Ela tremia. Eu vou enviar isso para todos, para os sócios do Roberto, para as amigas da igreja que acham que você é uma santa sofredora, para o conselho de ética da suposta profissão da Mary, e claro, para a sua polícia. Não! Ela gritou, e pela primeira vez vi medo genuíno nos olhos dela. Pelo amor de Deus, Brenda, nós somos família. Família? Levantei-me. Vocês são parasitas, e eu acabei de dedetizar a casa. Olhei para o relógio. O Roberto chega em 30 minutos. A Mary deve chegar logo depois. Eu sugiro que você tome uma decisão rápida, porque quando ele chegar, eu não vou garantir a sua segurança. Na verdade, se eu fosse você, eu correria. Literalmente. Não precisei dizer 2 vezes. Ela pulou da cama com uma vitalidade de atleta. Começou a jogar roupas numa mala de qualquer jeito, chorando, xingando, tropeçando nos próprios pés. Você vai pagar por isso! Ela gritava enquanto vestia um casaco por cima da camisola. O Roberto vai te matar. Ele não vai fazer nada, respondi friamente. Porque ele é um covarde, e covardes não atacam quando são descobertos. Eles fogem. Assisti a ela saindo do quarto, arrastando a mala, descendo as escadas sem nenhuma dificuldade. Ouvi a porta da frente bater. O silêncio voltou à casa, mas dessa vez era um silêncio meu, um silêncio de vitória. Fui até a cozinha, preparei uma xícara de chá. Sentei-me na poltrona da sala de estar, de frente para a porta de entrada. A casa estava começando a escurecer com o cair da tarde. Não acendi as luzes, queria que ele me visse na penumbra. Ouvi o barulho do carro dele na garagem, o som da chave na fechadura. A porta se abriu. Roberto entrou, afrouxando a gravata com a arrogância habitual. Brenda, por que as luzes estão apagadas? Onde está o jantar? Ele subiu as escadas em direção ao quarto da mãe, como fazia todos os dias para dar o beijo de bom filho. Eu permaneci imóvel, contando os segundos. 1, 2, 3. Mãe? A voz dele veio do andar de cima. Ouvi passos rápidos indo do quarto para o banheiro, depois voltando. Mãe? Ele desceu as escadas correndo, pálido, os olhos arregalados. Ele me viu sentada na poltrona, tranquila, bebericando meu chá. Meu marido ficou pálido ao ver a cama vazia. Onde está minha mãe, se ela está paralisada? Eu dei de ombros, sem nem me levantar. Fugiu depois que mostrei as gravações das câmeras. Ele parou no último degrau, segurando o corrimão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Câmeras? Ele sussurrou. Que câmeras? As que eu instalei há 1 semana, respondi colocando a xícara na mesa de centro. Vi tudo, Roberto. O vinho, as caminhadas dela, as zombarias. E claro, vi a Mary. Ao saber das câmeras, ele começou a gaguejar. O suor brotou na testa dele instantaneamente. Brenda, você entendeu errado. Não é o que parece. Minha mãe, ela tem momentos de melhora. E a Mary estava só. Ajudando você a planejar minha internação? Interrompi. Ou ajudando a escolher a decoração nova depois que vocês me jogassem na rua. Levantei-me devagar e caminhei até ele. Ele recuou um passo. O homem que me humilhava diariamente, que me tratava como lixo, agora tremia diante de mim. E eu acrescentei. Sim, e isso eu também vi. Você vai pegar suas coisas sozinho ou eu te ajudo? Ele abriu a boca para falar, tentar alguma manipulação barata, mas o som da porta da frente se abrindo novamente nos interrompeu. Era Mary. Ela entrou sorrindo, cheia de sacolas, sem perceber a tensão no ar. Roberto, querido, comprei uns óleos divinos para a massagem da... Ela parou ao ver a cara dele e a minha postura. O que está acontecendo aqui? Olhei para ela, depois para Roberto, e sorri. O jogo tinha virado, e eu estava apenas começando a jogar. O ar na sala de estar tornou-se espesso, quase irrespirável, como se uma tempestade estivesse contida entre aquelas 4 paredes, aguardando apenas uma faísca para explodir o teto sobre nossas cabeças. Mary, com suas sacolas de compras penduradas nos braços finos e bem cuidados, olhava de mim para Roberto.
e de Roberto para mim, com uma expressão que oscilava entre a irritação de ter sido interrompida e a confusão genuína de quem perdeu o roteiro da peça. "O que está acontecendo aqui?" Ela repetiu, desta vez com um tom mais agudo, soltando as sacolas no sofá de veludo bege. O som abafado do impacto foi o único ruído na sala por alguns segundos. "Roberto, por que você está com essa cara de quem viu um fantasma? E por que ela está sentada aí como se fosse a dona do mundo?" Eu levei a xícara de chá aos lábios mais uma vez. O líquido já estava morno, mas o sabor amargo das ervas me ancorava na realidade. Observei Roberto tentar formular uma frase. Ele abria e fechava a boca, parecendo um peixe fora d'água, o suor escorrendo visivelmente pelas têmporas, manchando o colarinho da camisa social que eu, ironicamente, havia passado com tanto esmero na noite anterior. "Mary", ele começou, a voz falhando, rouca e trêmula. A mamãe foi embora." Mary franziu a testa, uma ruga de impaciência surgindo entre as sobrancelhas perfeitamente desenhadas. "Como assim foi embora? Ela não anda, Roberto. Pare de falar asneiras. Onde ela está? No banheiro?" "Ela fugiu, Mary", eu disse, minha voz calma cortando o espaço entre nós. "Saiu andando pela porta da frente arrastando uma mala, tão saudável quanto você ou eu. Talvez até mais, considerando o quão rápido ela desceu as escadas quando descobriu que o teatro tinha acabado." Mary virou-se para mim lentamente. O sorriso desapareceu, substituído por aquele olhar gélido e superior que ela costumava me lançar quando achava que ninguém estava vendo. "Você está delirando, garota." Ela cuspiu as palavras. "Você finalmente enlouqueceu de vez. Eu sabia que esse dia chegaria. Roberto, chame uma ambulância. Vamos interná-la agora. É a nossa chance." Eu ri. Foi uma risada baixa, sem humor, que pareceu desestabilizá-la mais do que qualquer grito. Peguei o tablet que estava sobre a mesa de centro e o virei na direção dela. "Acho que você vai querer ver isso antes de ligar para alguém", sugeri. Apertei o play. O vídeo da conversa no escritório começou a rodar. A imagem era nítida, o som cristalino. As vozes deles preencheram a sala, ecoando as palavras cruéis, os planos de reforma, as zombarias sobre minha insignificância. Mary assistiu em silêncio. Vi a cor drenar do rosto dela, deixando a pele com um tom amarelado, doentio. Ela não parecia envergonhada, parecia furiosa. Seus olhos se estreitaram, focados na tela onde ela mesma descrevia como manipularia Roberto para tirar tudo o que eu tinha. Quando o vídeo terminou, houve um silêncio pesado. Roberto, que tinha se encostado na parede como se precisasse de suporte físico para não desabar, cobriu o rosto com as mãos. Mary, no entanto, ergueu o queixo. A arrogância dela era uma armadura impenetrável. "Então você sabe", ela disse, cruzando os braços. Não havia remorso na voz dela, apenas um desafio. "E daí? Você acha que isso muda alguma coisa? Roberto nunca te amou. Você é uma sombra nesta casa, Brenda. Uma conveniência. Você deveria nos agradecer por termos tolerado sua presença medíocre por tanto tempo." Ela deu um passo em minha direção, tentando usar sua altura para me intimidar. "Você gravou a gente? Parabéns. Agora pegue suas coisinhas baratas e saia da minha frente. O Roberto vai pedir o divórcio, e como você não tem onde cair morta, vai acabar na sarjeta de qualquer jeito." A audácia dela era impressionante. Ela realmente acreditava que ainda tinha poder. Ela acreditava que a narrativa que eles criaram, de que eu era dependente, fraca e burra, era a realidade absoluta. Levantei-me da poltrona devagar. Não precisei gritar. A autoridade não precisa de volume, precisa de certeza. "Você cometeu um erro de cálculo, Mary", falei, olhando-a nos olhos. "Você assumiu que esta casa pertence ao Roberto." Roberto tirou as mãos do rosto e olhou para mim, os olhos arregalados de pânico. Ele sabia. No fundo, ele sempre soube, mas escolheu esquecer, anestesiado pela ganância e pela certeza de que eu nunca reagiria. "A casa", ele sussurrou. "A casa foi comprada 3 anos após o nosso casamento." Expliquei didaticamente, como se falasse com 2 crianças lentas. "Com o dinheiro da herança dos meus pais. O dinheiro que entrou na minha conta e saiu diretamente para ser construtora. Roberto não colocou 1 centavo aqui. O nome na escritura é o meu, apenas o meu."
Virei-me para Mary, que agora parecia um pouco menos segura, embora ainda tentasse manter a pose. Roberto mora aqui, de favor. E você... Você é apenas uma invasora. Isso é mentira! Mary gritou, perdendo a compostura pela primeira vez. Ela se virou para Roberto, agarrando-se o braço dele com força, cravando as unhas no tecido da camisa. Diga a ela que é mentira, Roberto. Diga que a casa é sua. Roberto não respondeu. Ele olhou para o chão, derrotado. A verdade, quando dita em voz alta, tem um peso que esmaga as fantasias mais elaboradas. Ele não pode dizer isso, Mary. Continuei. Porque ele sabe que se tentarmos resolver isso judicialmente, eu tenho os comprovantes bancários, a escritura e agora, provas de infidelidade. Conspiração para cometer estelionato e abuso psicológico. Vocês não sairiam daqui apenas sem a casa, sairiam algemados. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela respiração ofegante de Mary. Ela soltou o braço de Roberto e me encarou com um ódio visceral. Você é uma cobra, ela sibilou. Uma ratazana que ficou escondida no esgoto esperando para morder. Olhe para você. Você não tem classe, não tem beleza, não tem nada. Mesmo com a casa, você vai continuar sendo uma mulher sozinha e amarga. O Roberto preferiu a mim. Ele me escolheu todos os dias, enquanto você lavava as cuecas dele. Como você se sente sabendo que, enquanto você esfregava o chão, ele estava na minha cama rindo de você? As palavras dela foram projetadas para ferir, para encontrar as rachaduras na minha autoestima e as abrir à força. Lembrei-me de todas as vezes que ela me olhou de cima a baixo, criticando minhas roupas simples, dizendo que eu não sabia me vestir, que eu parecia uma camponesa perdida na cidade grande. Lembrei-me de um jantar, meses atrás, onde ela disse na frente de todos que minhas mãos eram ásperas demais para servir uma mesa decente. Ela tem mãos de quem capina lote, Roberto. Não combina com a taça de cristal. Ela tinha dito, rindo enquanto bebia o vinho que eu comprei. Aquela lembrança, em vez de me fazer chorar, me fortaleceu. Sabe, Mary, respondi, com uma voz fria e metálica. Eu posso estar sozinha, mas eu durmo com a consciência limpa. E mais importante, eu durmo na minha própria cama, sob o meu próprio teto. Já você... Você vai dormir onde hoje à noite? Apontei para a porta. Quero os dois fora daqui, agora. Nós não vamos sair. Mary gritou, batendo o pé como uma criança mimada. Roberto, faça alguma coisa. Você é um homem ou um verme? Tire essa mulher daqui. Roberto finalmente ergueu a cabeça. Ele olhou para Mary, depois para mim, e pela primeira vez vi o cálculo real nos olhos dele. Ele percebeu que o navio estava afundando e que Mary era uma âncora, não um bote salva-vidas. Brenda. Ele tentou, usando aquele tom suave que costumava funcionar quando ele queria me pedir dinheiro emprestado, que nunca devolvia. Vamos conversar. Não precisamos ser radicais. A Mary pode ir embora. Eu fico. Nós somos casados, podemos resolver isso. Eu errei, eu admito, mas fui manipulado. Minha mãe, a Mary... Elas fizeram minha cabeça. Mary soltou um grito de indignação, empurrando Roberto com força. Seu covarde nojento, você vai me jogar aos leões para salvar sua pele? Você dizia que me amava, dizia que ela era um lixo. Cale a boca. Roberto gritou de volta, o rosto vermelho. Você destruiu minha vida. Se não fosse pelas suas ideias de acelerar o processo, ela nunca teria desconfiado. A culpa é sua. Assisti à cena com um prazer mórbido. Os ratos estavam comendo um ao outro antes mesmo de o navio terminar de afundar. Era patético, era delicioso. Chega! Interrompi, batendo palmas uma única vez, um som seco que parou a briga. Eu não me importo com quem manipulou quem. Para mim, vocês dois são a mesma coisa, lixo tóxico que precisa ser descartado. Roberto, você não fica, você vai sair com ela. E vocês têm exatamente 30 minutos para pegar suas coisas pessoais. 30 minutos? Roberto gaguejou. Brenda, isso é impossível. Tenho livros, documentos, roupas. Roupas e itens de higiene, corrigi. Móveis ficam. Eletrodomésticos ficam. Tudo o que foi comprado com o dinheiro da conta conjunta, que era alimentada majoritariamente pelo meu salário enquanto você brincava de ser empresário. Fica.
Vocês levam o que trouxeram no corpo e o que cabe em 2 malas, nada mais. Você não pode fazer isso, gritou Mary. Posso e vou. E se vocês demorarem 31 minutos, eu chamo a polícia e mostro o vídeo onde vocês planejam minha internação forçada. Tenho certeza de que o delegado vai achar interessante a parte onde vocês falam sobre falsificar laudos médicos. Isso dá cadeia, Mary. Você quer pagar para ver? A menção à polícia foi o golpe final. Mary recuou, o medo finalmente superando a raiva. Ela sabia que, com o histórico dela, que eu suspeitava não ser dos mais limpos, uma investigação policial seria desastrosa. Roberto correu para o andar de cima. Mary, após me lançar um último olhar de ódio puro, seguiu atrás dele xingando em voz baixa. Fiquei no pé da escada, como uma sentinela. Não ia dar a eles a chance de roubar nada ou destruir a casa por vingança. Ouvi o som de gavetas sendo abertas e fechadas com violência. Ouvi Mary gritando que não encontrava a bolsa de marca dela, que eu sabia que estava no closet, mas não fiz questão de ajudar. Ouvi Roberto derrubando coisas. Subi as escadas lentamente e parei no batente da porta do quarto principal. O caos reinava. Roupas estavam jogadas sobre a cama. Roberto tentava enfiar ternos de qualquer jeito em uma mala de viagem. Mary estava jogando sapatos dentro de sacos de lixo pretos que ela deve ter encontrado no banheiro. Que cena deplorável, comentei encostada no batente. A grande terapeuta e o empresário de sucesso, fugindo com o rabo entre as pernas, carregando a vida em sacos de lixo. Mary parou, segurando um sapato de salto alto vermelho na mão como se fosse uma arma. Você vai pagar caro por isso, Brenda. Ela disse, a voz trêmula de raiva contida. O mundo dá voltas. Um dia você vai estar por baixo e eu vou fazer questão de pisar na sua cabeça com esse salto. O mundo dá voltas mesmo, concordei. E parece que a volta de hoje parou exatamente em cima de vocês. Acelerem, faltam 15 minutos. Roberto passou por mim carregando uma pilha de camisas, sem nem me olhar nos olhos. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em meia hora. A postura altiva, o queixo erguido, tudo isso havia desaparecido. Ele era um homem oco. Continuei monitorando. Quando Mary tentou pegar a caixa de joias que ficava sobre a penteadeira, eu pigarreei. Essa caixa fica. São minhas joias! Ela protestou. São joias que o Roberto comprou usando o cartão de crédito adicional da minha conta no mês passado. Retruquei. Eu vi a fatura. Achei estranho na época, ele disse que era um investimento. Agora sei que o investimento era em você. Como foi pago com meu dinheiro, é meu. Deixa aí. Ela hesitou. Vi os músculos do braço dela tensionarem, como se ela fosse me atacar. Mas ela olhou para as câmeras. Eu apontei sutilmente para o sensor de fumaça no teto e soltou a caixa com violência sobre a mesa. Fique com essa porcaria. Ela resmungou. Deve ser a única coisa de valor que você vai ter na vida. Melhor ter joias do que ter que viver de favor na casa dos outros, não acha? O tempo esgotou-se. Acabou, anunciei. Desçam, agora. Eles desceram as escadas tropegando sob o peso das malas e dos sacos de lixo. A imagem era poética. A elegância forçada de Mary reduzida-se a uma fugitiva desgrenhada carregando plástico preto. A autoridade de Roberto transformada em submissão total. Abri a porta da frente. A noite já tinha caído completamente. O vento estava frio, cortante. A rua estava deserta e silenciosa, exceto pelo latido distante de um cachorro. Eles saíram para a varanda. Roberto parou no último degrau e se virou. Por um momento, achei que ele fosse pedir desculpas. Achei que veria algum traço do homem por quem um dia me apaixonei. Você é uma pessoa fria, Brenda. Ele disse. Nunca pensei que você fosse capaz de tanta crueldade. Deixar a gente na rua, à noite. Minha mãe está por aí, sozinha. Você não tem coração? Eu olhei para ele e senti... nada. Nem amor, nem ódio, nem pena. Apenas um vazio imenso onde antes existia afeto. Coração eu tenho, Roberto. Respondi. O que eu não tenho mais é paciência para sustentar parasitas. E sobre sua mãe, não se preocupe. Tenho certeza de que ela correu para a casa daquela prima que ela dizia odiar, mas que é a única que ainda atende o telefone dela. Vocês se merecem. Vamos logo, Roberto. Mary gritou do portão, já na calçada. Pare de falar com essa criatura. Ele me olhou uma última vez.
balançou a cabeça como se ele fosse a vítima e caminhou até o carro dele que estava estacionado na garagem. "Ah, Roberto", chamei. Ele parou, a mão na maçaneta do carro. "O carro também está no meu nome", avisei. "E eu cancelei o seguro há 10 minutos pelo aplicativo. Se você bater, o prejuízo é todo seu. E sugiro que você me devolva as chaves amanhã cedo, ou vou reportá-lo como roubado." Ele bateu a porta do carro com tanta força que o veículo balançou. Deu a partida, o motor rugindo com uma agressividade desnecessária. Mary entrou no lado do passageiro, jogando os sacos de lixo no banco de trás. O carro saiu cantando pneus, uma última demonstração de machismo ferido e impotência. Observei as luzes traseiras vermelhas desaparecerem na curva da rua. Fiquei ali, na porta, sentindo o vento frio no rosto. Respirei fundo. O ar parecia mais limpo. O cheiro do perfume enjoativo de Mary ainda estava impregnado na sala, mas eu sabia que com uma boa limpeza ele sairia. Fechei a porta. Tranquei as duas fechaduras, passei o ferrolho, voltei para a sala e olhei ao redor. A casa estava silenciosa. Mas desta vez, não era o silêncio opressor da espera por uma ordem ou uma humilhação. Era o silêncio da posse. Era o meu silêncio. Sentei-me no sofá onde Mary tinha deixado suas sacolas de compras esquecidas na pressa. Abri uma delas. Havia roupas caras, cremes importados, tudo comprado muito provavelmente com dinheiro desviado das contas da casa. Peguei o telefone. Ainda não tinha acabado. Expulsá-los era apenas a primeira parte. A vingança física estava completa, mas a vingança social e financeira estava apenas começando. Eles achavam que iriam recomeçar em outro lugar? Achavam que iriam viver a vida de casal feliz com o dinheiro que roubaram de mim? Disquei o número do advogado da família, um senhor antigo que sempre gostou de mim, mas que respeitava Roberto por causa do meu sogro falecido. "Doutor Alberto?" Falei quando ele atendeu. "Aqui é a Brenda. Sim, desculpe o horário. Preciso agendar uma reunião urgente para amanhã de manhã. O assunto é divórcio litigioso, fraude e apropriação indébita. E doutor, traga alguém da área criminal também. Acho que vamos precisar." Desliguei e senti um sorriso genuíno se formar em meus lábios. Fui até a cozinha e me servi de uma taça do vinho que Dona Celeste tinha deixado aberto. O mesmo vinho que ela bebia enquanto ria da minha desgraça. O sabor era encorpado, caro. "Um brinde", sussurrei para a cozinha vazia. Ao início do fim deles, mas a noite ainda reservava surpresas. Cerca de 2 horas depois, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Abri a mensagem. Era uma foto. Uma foto da fachada da minha casa, tirada de um ângulo estranho de dentro de um carro estacionado do outro lado da rua. Abaixo da foto, uma legenda. "Você acha que venceu? A guerra só começou. Durma de olhos abertos." Reconheci o estilo de escrita imediatamente. Mary. Eles não tinham ido para longe. Estavam vigiando. A humilhação não os tinha afugentado. Tinha transformado o desprezo deles em obsessão perigosa. Eles queriam guerra? Eles queriam me ameaçar na minha própria fortaleza? Caminhei até a janela da sala, afastando a cortina apenas uma fresta. Lá fora, na escuridão, vi os faróis de um carro apagados, mas a silhueta de 2 pessoas dentro. Eles achavam que eu ficaria com medo. Achavam que a Brenda serva, a Brenda covarde, iria se esconder debaixo da cama. Mas aquela Brenda tinha morrido no momento em que viu as gravações. A mulher que estava na janela agora tinha um plano muito pior do que simplesmente trancar a porta. Se eles queriam brincar de vigiar, eu lhes daria um show. Mas o grand finale seria a destruição total de tudo o que restava da dignidade deles. Eu não ia apenas me defender, eu ia caçá-los até que não sobrasse nenhum lugar onde pudessem se esconder. Abri o notebook novamente. Era hora de liberar o primeiro vídeo para o público. Não para a polícia ainda, mas para o círculo social que eles tanto prezavam. O grupo de WhatsApp do condomínio de luxo, onde a prima de Celeste morava. O e-mail corporativo dos sócios de Roberto. A página da Associação de Terapias, onde Mary fingia ser uma santa. O upload começou. A barra de progresso verde avançava lentamente. "Vamos ver quem vai dormir de olhos abertos hoje", murmurei, vendo a barra chegar aos 100%. Cliquei em enviar. A guerra tinha de fato começado, mas eles não tinham munição.
e eu tinha a bomba atômica. O envio do vídeo foi como soltar uma pedra pesada em um lago de águas paradas. As ondas de choque não foram imediatas, mas eu sabia que seriam devastadoras. Observei a barra de conclusão desaparecer da tela do notebook e senti uma estranha leveza nos ombros, como se a gravidade tivesse subitamente diminuído dentro daquela sala. Lá fora, o carro onde Roberto e Mary vigiavam a casa ligou os faróis bruscamente. Eles devem ter recebido as primeiras notificações. O som do motor acelerando e se afastando na noite foi a minha primeira salva de palmas. Não dormi naquela noite. A adrenalina era um combustível mais potente do que qualquer café. Passei as horas seguintes organizando a casa, não como uma esposa dedicada, mas como uma curadora de um museu que acaba de expulsar vândalos. Recolhi cada vestígio da presença deles. A poltrona onde Dona Celeste fingia suas dores foi arrastada para a garagem. As taças que Mary tocou foram separadas para o lixo. Eu não queria nem mesmo lavá-las. Eu queria purificar o ambiente. Quando o sol nasceu, pintando o céu de um tom alaranjado que parecia prometer justiça, meu telefone já acumulava dezenas de mensagens. Eram vizinhos chocados, esposas de sócios de Roberto pedindo confirmação se aquilo era real, e até alguns parentes distantes de Celeste que subitamente lembraram-se da minha existência para destilar fofocas. Não respondi a ninguém. O silêncio, aprendi com eles, é uma arma poderosa. Deixei que as imagens falassem por si mesmas. O vídeo de Celeste andando e bebendo vinho, seguido pelos áudios cruéis de Roberto e Mary planejando minha ruína, era autoexplicativo. Não havia defesa possível, não havia contexto que justificasse tamanha vilania. Às 9 horas da manhã, a campainha tocou. Não era a sineta irritante de Celeste, mas o som da porta principal. Abri e encontrei Roberto. Ele estava sozinho. A arrogância da noite anterior havia evaporado, deixando para trás um homem que parecia ter encolhido dentro do próprio terno amarrotado. Ele segurava as chaves do carro na mão trêmula. "Eu vim devolver o carro", ele disse, a voz rouca, sem ousar levantar os olhos para me encarar. "E... precisamos conversar, Brenda. Por favor." Fiquei parada na soleira da porta, bloqueando a entrada. O ar da manhã estava fresco, e eu respirei fundo, sentindo o cheiro da liberdade misturado com o perfume suave das damas da noite que eu havia plantado no jardim, e que ele dizia odiar. A chave. Estendi a mão, palma aberta, exigente. Ele depositou o chaveiro na minha mão. Nossos dedos não se tocaram. Ele parecia ter nojo de si mesmo, ou talvez medo de que meu toque o queimasse. "Brenda, a Mary. Ela está descontrolada." Ele começou falando rápido, como se tivesse ensaiado o discurso no caminho. "Ela viu que você espalhou os vídeos. Ela perdeu 3 clientes hoje de manhã. O conselho de ética ligou para ela. Ela está me culpando, Brenda. Está dizendo que eu não fui homem suficiente para te controlar." Eu ri, uma risada curta e seca. "E você veio aqui buscar consolo? No colo da mulher que você planejava internar num sanatório?" "Não é isso!" Ele protestou, passando a mão pelos cabelos desgrenhados. "Eu vim dizer que eu errei. Eu fui fraco. A Mary tem uma energia... Ela me dominou, mas vendo o vídeo, vendo a gente falar aquelas coisas, eu não me reconheci. Aquele não sou eu, Brenda. Nós temos uma história, 10 anos de casamento. Você vai jogar tudo fora por causa de um deslize." Analisei-o friamente. Aquele homem à minha frente não estava arrependido pelo que fez. Estava arrependido pelas consequências. Ele estava apavorado porque o conforto financeiro e a estabilidade doméstica que eu provia tinham desaparecido. Ele não sentia falta de mim. Sentia falta da cozinheira, da faxineira, da enfermeira da mãe dele. Um deslize? Repeti a palavra, saboreando o absurdo dela. Um deslize é esquecer o aniversário de casamento, Roberto. O que você fez foi uma execução planejada da minha dignidade. E respondendo à sua pergunta, eu não vou jogar nada fora. Quem jogou foi você. Eu estou apenas trancando a lixeira. Mas para onde eu vou? Ele deixou escapar e a patética verdade veio à tona. Minha mãe está na casa da prima, mas a casa é pequena. A Mary está num hotel barato, gastando o pouco que temos. Eu não tenho acesso às contas da empresa porque os sócios bloquearam minhas senhas depois que viram o vídeo. Eles disseram que não querem associar a imagem deles a um monstro.
Parece que o mercado tem suas próprias regras de justiça, comentei, impassível. Sugiro que você procure um emprego. Ouvi dizer que estão contratando cuidadores de idosos naquelas casas de repouso públicas. Você tem experiência, não é? Afinal, assistiu sua esposa cuidar da sua mãe por anos. Deve ter aprendido algo por osmose. Ele me olhou com um misto de ódio e desespero. Você está sendo vingativa. Isso não combina com você. Você sempre foi doce. A doçura apodreceu, Roberto. Agora só restou o que você cultivou. Adeus. Fechei a porta na cara dele antes que ele pudesse responder. Ouvi-o gritar meu nome, bater na madeira maciça, mas não cedi. Voltei para a cozinha e preparei um café fresco. Cada gole tinha o sabor da vitória. Os dias seguintes foram um borrão de burocracia deliciosa. Reuni-me com o Dr. Alberto e sua equipe. Quando mostrei as provas, o velho advogado, que sempre manteve uma postura neutra, tirou os óculos e limpou as lentes com um lenço de tecido, visivelmente perturbado. Ele disse que, em 40 anos de advocacia, raramente tinha visto provas tão contundentes de dolo emocional e má-fé conjugal. Demos entrada no divórcio litigioso. Pedimos reparação por danos morais e materiais. O bloqueio dos bens que Roberto achava que tinha foi imediato. Descobri, durante a auditoria, que ele havia contraído dívidas em cartões de crédito que eu desconhecia, tentando manter o estilo de vida que Mary exigia. Mas como os gastos eram comprovadamente supérfluos e extraconjugais, o advogado garantiu que eu não herdaria um centavo daquela dívida. Ela seria toda dele. A queda de Mary foi ainda mais vertiginosa. O vídeo viralizou em grupos locais. A terapeuta que zombava de idosos e planejava golpes não tinha mais lugar na sociedade. Descobri através de conhecidos que ela foi despejada do consultório que alugava, porque o proprietário não queria escândalos no prédio. 2 semanas depois, encontrei Mary. Não foi planejado, ou talvez o destino tenha um senso de humor sádico. Eu estava saindo de uma loja de decoração. Estava comprando cortinas novas para substituir as antigas, que me lembravam da opressão de Celeste. Mary estava saindo de uma loja de penhores ao lado. Ela estava irreconhecível. O cabelo, sempre impecável, estava preso num rabo de cavalo frouxo e oleoso. Ela usava óculos escuros grandes demais, provavelmente para esconder as olheiras ou para não ser reconhecida. Ela carregava uma sacola vazia. Deduzi que tinha acabado de vender algo de valor. Ela me viu. Parou na calçada e por um segundo pensei que ela fosse correr. Mas o orgulho é a última coisa que morre em pessoas como ela. Ela tirou os óculos e me encarou. Seus olhos estavam vermelhos, inchados. "Está feliz?" Ela perguntou, a voz áspera. "Você tirou tudo de mim. O Roberto é um inútil, não tem onde cair morto. Tive que vender minha bolsa Chanel para pagar o hotel desta semana. Você destruiu 2 vidas." Ajeitei a sacola das cortinas no braço, mantendo a postura ereta. "Correção, Mary, eu salvei a minha vida. O que aconteceu com a de vocês foi apenas o resultado da colheita. Você plantou vento, lembra? Agora está segurando o furacão." "Você acha que vai sair ilesa?" Ela deu um passo à frente, agressiva. "Eu vou te processar. Vou dizer que você editou os vídeos. Que foi montagem." "Tente", respondi tranquila. "Os metadados dos arquivos originais já estão com a perícia. E, aliás, soube que você está vendendo seus bens pessoais. Se precisar de dinheiro rápido, ouvi dizer que o Roberto ainda tem aquele relógio que ganhou do pai." "Ah, espere. Ele me disse que deu para você guardar, não foi?" "Cuidado para ele não te acusar de roubo também. Vocês formam um casal tão instável." Ela bufou, batendo o pé no chão. "Ele é um frouxo. Ele chora todas as noites chamando por você. Diz que a comida do hotel é ruim, que a roupa está suja. Eu não nasci para ser empregada de ninguém, muito menos de um homem falido." "Então devolva-o", sugeri com um sorriso cruel. "Mas aviso, a garantia expirou. Eu não aceito devoluções." Deixei-a ali parada na calçada, fervendo em sua própria impotência. Entrei no meu carro, o mesmo que Roberto dirigia com tanta pose, e fui para casa. A vingança final, no entanto, não veio de encontros na rua ou de processos judiciais. Veio da necessidade absoluta deles. Passaram-se 3 meses. O inverno chegou, trazendo ventos frios e chuvas constantes. Eu estava vivendo a melhor fase da minha vida.
A casa estava renovada, minhas finanças estavam organizadas, e eu havia começado um curso de paisagismo, algo que sempre quis fazer, mas que Roberto dizia ser perda de tempo e dinheiro. Numa noite de tempestade, a campainha tocou. Olhei pelo monitor da câmera de segurança. Eram os três: Roberto, Mary e, numa cadeira de rodas velha e enferrujada, Dona Celeste. Estavam encharcados. Roberto segurava um guarda-chuva quebrado que mal protegia a mãe. Mary estava abraçada ao próprio corpo, tremendo. Eles pareciam mendigos. A imagem era tão patética que por um momento duvidei que fosse real. Abri o portão eletrônico apenas o suficiente para que eles entrassem na varanda, protegendo-se da chuva, mas não abri a porta da casa. Falei através do interfone, observando-os pela tela da cozinha. "O que vocês querem?" perguntei. Minha voz saiu amplificada na varanda, como a voz de um juiz. Roberto se aproximou da câmera, o rosto molhado pela chuva e pelas lágrimas. "Brenda, pelo amor de Deus, nós não temos para onde ir. A prima da minha mãe nos expulsou. O dinheiro acabou. A Mary vendeu tudo. Estamos dormindo no carro há 2 dias, mas o carro quebrou na esquina. Minha mãe está com febre. Por favor, só por hoje, deixe a gente entrar." Olhei para Celeste. Ela estava encolhida na cadeira, coberta por mantas sujas. Ela, que sempre se gabou de sua nobreza, agora parecia um trapo humano. Ela olhou para a câmera e, pela primeira vez, vi súplica em seus olhos. "Brenda!" A voz dela era um sussurro fraco. "Me perdoe, eu estava errada. Você era a única que cuidava de mim. A Mary, ela nem me dá água. Tenho sede, Brenda." Mary, encostada na parede, não disse nada. Ela parecia ter perdido a alma. A arrogância tinha sido lavada pela chuva e pela fome. Eu tinha o poder. Eu podia abrir a porta, dar-lhe sopa quente, banhos e camas limpas. Podia ser a heroína cristã que perdoa e acolhe. Eles esperavam isso. Eles contavam com a minha antiga fraqueza, travestida de bondade. Mas eu me lembrei. Lembrei-me das risadas. Lembrei-me de Roberto dizendo que sentia vergonha de mim. Lembrei-me de Mary me chamando de ratazana. Lembrei-me de Celeste caminhando pelo quarto, enquanto eu destruía minhas costas para servi-la. Apertei o botão do interfone. "Dona Celeste", falei, usando o título com formalidade gélida. "A senhora disse que tinha sede? Lembro-me de ter subido as escadas 10 vezes numa noite para lhe trazer água. E a senhora derrubou o copo de propósito porque não estava gelado o suficiente." Ela baixou a cabeça soluçando. "Roberto", continuei, "você disse que eu era uma conveniência, que eu servia para economizar dinheiro com enfermeiras. Pois bem, o serviço de hospedagem e enfermagem desta casa foi encerrado por falta de pagamento e excesso de humilhação." "Brenda, nós vamos morrer aqui fora!" Roberto gritou, batendo no vidro da janela. "Tenha piedade!" "Piedade?" perguntei. "Eu não sou uma instituição de caridade, Roberto. Eu não sou uma ONG. Eu sou a mulher que vocês tentaram destruir. E quer saber a boa novidade? Eu sobrevivi. Vocês, eu já não sei." Desliguei o interfone. Eles continuaram batendo por alguns minutos. Gritaram, choraram, imploraram. Eu aumentei o volume da música ambiente na sala, uma peça de jazz suave, e sentei-me no sofá com um livro. Eventualmente, os gritos cessaram. Observei pelo monitor quando eles se arrastaram para fora da varanda, derrotados, sumindo na escuridão da chuva. Não chamei a polícia. Não chamei ajuda social. Deixei que o destino, aquele que eles tanto tentaram manipular, cuidasse deles. Soube tempos depois que Celeste foi deixada em um asilo público pelo próprio filho, que alegou não ter condições de cuidar dela. As enfermeiras de lá diziam que ela chorava dia e noite chamando por uma tal de Brenda, dizendo que era a única filha que teve, mas ninguém sabia quem era. Ela viveu seus últimos dias sozinha, cercada por estranhos, exatamente como ela planejava fazer comigo. Roberto tentou se reerguer, mas a mancha na reputação era indelével. Ele acabou trabalhando como vendedor de planos funerários, batendo de porta em porta, ironicamente vendendo o descanso eterno que ele nunca conseguiu encontrar em vida. Ele me viu uma vez no centro da cidade. Eu estava saindo de um restaurante caro com amigas do curso de paisagismo. Ele estava com o terno desgastado, a pasta debaixo do braço. Nossos olhares se cruzaram. Eu não desviei.
Ele baixou a cabeça e atravessou a rua, fugindo da própria vergonha. E Mary? A antagonista cruel, a mulher que se achava superior a tudo e a todos. O castigo dela foi o mais poético. Sem dinheiro, sem clientes e queimada na cidade, ela teve que voltar para a cidadezinha de onde veio, no interior. Soube que ela foi morar de favor com uma tia idosa e doente. A ironia era perfeita. Para ter um teto sobre a cabeça, Mary foi obrigada a se tornar a cuidadora da tia. Ela agora limpava penicos, trocava fraldas e corria para atender aos chamados de uma velha ranzinza no meio da noite. Ela se tornou a Brenda, que tanto desprezava, mas sem a dignidade, sem a casa e sem a esperança de liberdade. Quanto a mim, eu floresci. A casa, antes um mausoléu de humilhações, tornou-se meu santuário. Cada canto refletia minha personalidade, minhas escolhas. Eu não precisava de um homem para validar minha existência, nem de uma família postiça para me sentir completa. Certa manhã, meses após o divórcio ter sido finalizado e meu nome ter voltado a ser apenas meu, acordei com o sol batendo na janela. Não havia sineta tocando, não havia ordens gritadas. Havia apenas o canto dos pássaros e o cheiro de café que eu mesma preparei, do jeito que eu gostava. Caminhei até o jardim. As flores que plantei estavam abertas, vibrantes e vivas. Olhei para o portão, onde numa noite de chuva fechei o último capítulo daquela história de terror. Não senti culpa, senti apenas uma paz profunda, sólida e inabalável. Eles queriam que eu fosse pequena, eles queriam que eu fosse invisível. Mas ao tentarem me enterrar, não perceberam que eu era semente. E agora, olhando para o meu jardim, eu sabia que a colheita deles tinha sido a miséria, mas a minha. A minha foi a mais doce e absoluta liberdade. Eu venci. Não com gritos, não com violência física, mas com a força implacável da verdade e a coragem de dizer não. Eles perderam tudo, inclusive uns aos outros. Eu ganhei a única coisa que realmente importava: a mim mesma. Se você gostou dessa história de superação e justiça, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com quem precisa saber que o mundo dá voltas. Até a próxima!